Formou-se uma comissão mista, 11 comunistas e 11 fazendeiros e o presidente no meio, tendo que decidir tudo. E o senhor decidia a favor de quem? Essa sessão começou às 5 horas da tarde de um dia e terminou às 7 horas da manhã do dia seguinte. Eu não podia sair da mesa em que eu presidia a sessão. Seja bem-vindo, senador Edson Lobão. É um prazer recebê-lo no Salão Nobre. O Senado está completando 200 anos de existência e este programa faz um convite à reflexão sobre o papel da instituição, tanto para a história do país quanto para a democracia. No seu discurso de despedida do Senado, em 2018, o senhor disse que foi o Senado Federal que consolidou a nossa independência, numa época em que não sabíamos sequer onde estavam as nossas fronteiras. O senhor pode contar essa história? Qual foi o papel do Senado ali, no momento da sua criação, ainda no Brasil Império? No período do Império, nós tivemos uma figura que é por alguns muito contestada e por outros exaltada, que foi o almirante Cochrane. Quando Pedro I proclamou a independência do Brasil, houve ainda uma ligação entre as forças de Portugal e o Brasil no sentido de dominação completa do poder de mando do imperador. O imperador e o José Bonifácio, que era o primeiro-ministro, convidaram o almirante Cochrane, que era o almirante inglês. Um grande navegador, né? Um grande navegador, um grande guerreiro, que foi chamado pelo Napoleão Bonaparte de Lobo do Mar. E o Cochrane tinha passado pelo Chile, pelo Peru, pela Bolívia, fazendo a consolidação da independência lá contra o poder monárquico da Espanha. No nosso caso, era com Portugal. Quando ele terminou a missão por lá, convidado, veio ao Brasil e garantiu a independência, a unidade brasileira. Os historiadores hoje falam que não tivesse havido essa ação do almirante Cochrane, o Brasil seria hoje 40% menor. Teria se dividido em duas nações, territorialmente menor. Mas os maranhenses não gostam muito dele, né, senador? Muitos brasileiros não gostam dele. O meu amigo, que foi presidente dessa casa 3 vezes, Sarney, por exemplo, José Sarney, não gosta dele. Acha que ele foi, na verdade, um bucaneiro, interessado em dinheiro e tal. Mas o fato é que ele foi um homem extraordinário, fez essa participação histórica no Brasil, voltou para a Inglaterra e lá, ele, quando morreu, foi sepultado na abadia de Westminster, que é um lugar onde só os heróis da pátria são sepultados. E esteve também na Grécia, procurando consolidar a situação política da Grécia. Mas o Senado, a essa época, teve uma participação enorme, exaltada, saliente, primorosa. Foi o Senado Federal que consolidou a nossa independência, numa época em que não sabíamos sequer onde estavam as nossas fronteiras. Naquele momento, esta casa nos dava a noção de perpetuidade da nação que estava nascendo. Os senadores brasileiros eram da melhor qualidade, todos eles. Aliás, o Pedro II, certa vez, disse que se não fosse imperador, ele gostaria de ser senador do Brasil. O senhor foi deputado por 2 mandatos e senador por 4 mandatos, né? Com os 4, a cada 8 anos o senhor conseguiu se eleger desde a primeira vez. Além de ter sido governador e ministro de Estado, né? Tendo vivenciado de perto a rotina e os desafios do Congresso Nacional, o senhor pode dizer em que momentos o senhor se sentiu fazendo história?
Nós temos uma Constituição. O Brasil passou por vários períodos turbulentos. O Congresso Nacional foi fechado ou foi posto em recesso muitas vezes. E foi até extinto. Foi no período do Getúlio Vargas. E nunca se extinguiu o poder executivo, mas as forças que auxiliavam aqueles de espírito revolucionário totalitário entendiam muitas vezes que o Congresso não devia existir e nem o poder judiciário. Isso aconteceu também em Roma, durante o Império Romano. Alguns imperadores tentaram fechar o Senado. Na verdade, o Brasil copiou as suas instituições através do conhecimento do que se fez nos Estados Unidos. O Senado americano é um Estado poderosíssimo, que, por sua vez, de algum modo, imitava ou imita a Câmara dos Lordes na Inglaterra, e esta foi uma cópia do Senado romano. O Senado romano governava através de um cônsul. Pois bem, o Brasil seguiu alguns desses exemplos. E a sua participação, tanto no Império como na República, foi fundamental para que as liberdades se consolidassem e funcionassem a contento. O senhor iniciou a sua carreira política em 1979 como deputado. E o senhor foi deputado da Arena, que era o partido de base de sustentação do governo militar. Mas, mesmo assim, o senhor apresentou, à época, uma emenda para permitir a retomada de eleições diretas para governadores e senadores. Como que foi essa história, senador? Eu não apenas pertencia à Arena, que era o partido de sustentação, como diz você, do governo da Revolução, como fui vice-líder. Eu acompanhava as decisões do governo, como os demais parlamentares. Nós temos 2/3 do Congresso Nacional. Havia um conjunto de políticos que se filiaram ao partido do governo, não para que houvesse opressão, mas exatamente o contrário. Éramos o Sarney, o Marquesan, o Antônio Carlos Magalhães, o Krieger, aqui no Senado, era líder do governo do Senado, José Bonifácio, Pedro Aleixo. Nós todos apoiávamos o governo tentando conduzir o país à retomada do processo democrático definitivo. Era esse o nosso papel lá. Pois bem, as eleições eram indiretas. Eleição para governador, para presidente da República e para senador. Eu, então, como vice-líder do governo, fui muito questionado por isso à época, apresentei um projetinho de emenda constitucional que acabou se tornando vitorioso, restaurando as eleições diretas. Eu entendia que este era um passo fundamental, importante, indispensável para que se retomasse, de fato, o processo democrático brasileiro. Senador, e como era o parlamento naquele momento? Havia muitas cassações de mandatos, punições de deputados, cassação de servidores públicos, juízes. O parlamento funcionava, de certo modo, contido. Houve até um episódio do Márcio Moreira Alves, que era deputado, e que em 1969 fez um discurso violento das Forças Armadas. O presidente da República pediu licença à Câmara para processá-lo. Até aí estava tudo dentro da Constituição. A Câmara negou licença para esse processo e o presidente da República, retomando o processo de arbítrio, fechou o Congresso Nacional e cassou o deputado. E fechado ele ficou por um tempo longo. Durante esse tempo, o Pedro Aleixo, que era o vice-presidente da República, convenceu o presidente Costa Silva a elaborar uma emenda à Constituição, que na verdade foi uma Constituição inteira,
que possibilitasse a reabertura do Congresso Nacional e também a revogação do AI-5. Esse é um episódio longo e que o Pedro Aleixo teve uma participação fundamental. Mas até que isso se fizesse, o Congresso estava fechado. Como fechado, ele ficou algumas vezes. Foi fechado até pelo imperador Pedro I, quando tentou fazer a primeira Constituição do país. E qual é a importância, senador, do Congresso estar aberto? Porque o Congresso ainda é um poder muito, o Parlamento ainda é um poder muito incompreendido pela sociedade, né? Tem uma imagem ruim perante a sociedade. Qual que é a importância dele estar aberto? Qual a importância do Parlamento funcionar? Eu lhe direi que o Parlamento é mal compreendido no mundo inteiro. O povo tem a percepção de que o Parlamento trabalha pouco, seria dispensável, custa muito, e não é nada disso, trabalha-se muito no Poder Legislativo. Ele tem uma presença na democracia fundamental. Não há democracia e, por consequência, não há liberdades sem Congresso Nacional aberto, funcionando livremente. O povo que deseja liberdade, e todos nós desejamos as liberdades plenas, nós não alcançaremos jamais liberdades aqui ou em qualquer parte do mundo sem um Congresso Nacional aberto. Bastaria isto para justificar a presença dele. O senhor foi senador constituinte. Pode nos falar um pouco sobre o contexto, sobre esse momento histórico, sobre o que foi o parlamento aberto para a sociedade depois de tanto tempo de demandas sociais reprimidas no regime militar? A Constituição foi promulgada em 88. Foi um tempo diferente, precioso. Nós estávamos vivendo ainda os últimos resquícios da Revolução. O presidente da República, que era o José Sarney, foi eleito indiretamente pelo Congresso Nacional, ainda tinha um mandato de 6 anos, que os opositores tentaram reduzir para 4 e ficou em 5. Ele acabou exercendo. Ele convocou a Assembleia Nacional Constituinte porque entendia que somente com a nova Constituição o país retomaria o seu curso, o seu alvéolo democrático. Mas havia uma pressão já? Havia uma pressão muito grande nesse sentido, mas a Assembleia Nacional Constituinte teve a função de legalizar, constitucionalizar o regime que já era aparentemente democrático. Foi essa a função essencial do parlamento. E o povo participou intensamente. As galerias da Câmara, onde funcionavam as sessões da Constituinte, viviam cheias. As classes sociais, os estamentos sociais, reivindicando todos os dias. Eram reivindicações permanentes. Foi uma festa entrega hoje de mais de 2 milhões de assinaturas em mais de 20 propostas que chegaram à Constituinte em caminhonetes e até em caminhões. A entrega foi em frente à rampa do Congresso. O prazo termina amanhã e vários segmentos da sociedade estão dando a sua colaboração. E o presidente da Fiesp, por exemplo, já entregou 3 propostas com mais de 1 milhão de assinaturas ao deputado Ulisses Guimarães. Acho que temos que fazer alguma coisa para dar garantia de emprego também. Não pretendemos que alguma coisa deve ser modificada em tipo de harmonia e social. Os publicitários também compareceram. Eles querem retirar da Constituinte o artigo que proíbe a propaganda de cigarros, bebidas e remédios no rádio e na TV. Nós apresentamos ao presidente da Casa as nossas ponderações a respeito do que vai representar o artigo 404, se aprovado na sua plenitude. Representará prejuízo material de expressão a todo o setor dos meios de comunicação e não só as agências de propaganda. O maior número de assinaturas, porém, é para a reforma agrária. Mais de 1 milhão de assinaturas. Quantas
Quantas emendas a CUT está patrocinando? Olha, nós participamos a nível nacional das 37 emendas que foram entregues hoje na Constituinte. Mas nós priorizamos, sem dúvida nenhuma, 2 emendas, a da reforma agrária e a do direito dos trabalhadores. Deputado, qual a importância dessas emendas? Eu penso que nós rompemos com uma tradição brasileira que é de achar que a lei só é feita pelos políticos e pelos advogados brilhantes. Quer dizer, a lei é feita pela luta do povo e essa emenda, ela recupera um pouco do prestígio do Poder Legislativo e nos dá força aqui para lutar a favor de uma Constituição mais progressista e mais moderna para o Brasil. Fez, portanto, uma Constituição mais ou menos a feição daquilo que o povo desejava que se fizesse. Isso é bom ou é ruim? Aparentemente bom, mas nem sempre o que se fez era o melhor para a própria nação brasileira. Exemplo disso, a Constituição americana, que tem 200 anos, ela possui hoje em torno de 16 emendas. A Constituição brasileira, com poucos anos de vida de existência, tem mais de 100 emendas. A própria Constituição de 88 dizia no artigo das disposições transitórias que ela deveria ser alterada 5 anos depois. Era a consciência do Constituinte de que não estava fazendo o melhor trabalho. Estava fazendo o que era possível fazer. Mas é uma Constituição que garante direitos e liberdades fundamentais do povo brasileiro e que tem, portanto, a sua qualidade e a sua importância no processo político. O senhor presidiu a subcomissão da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária na Assembleia Nacional Constituinte. E o senhor disse que foi um dos momentos mais dramáticos da sua vida e mais importantes da sua carreira política. O senhor pode contar para a gente como é que foi essa história? A Revolução de 64 se fez basicamente contra aquilo que o presidente João Goulart todos os dias programava, aquelas reformas de base. Entre elas a reforma agrária, né? Entre elas a principal reforma agrária. E o que era a reforma de base? Nem ele sabia direito o que era. Aquele era um tema muito mais demagógico do que qualquer sentimento profundo para uma Constituição brasileira. Feita a Revolução, entendemos nós, constituintes, já em 87, que deveríamos realizar a reforma agrária do Brasil, mas uma coisa que fosse factível, algo dirigido com inteligência, com algum talento. Formou-se uma comissão mista de senadores e deputados, de 23 membros. Entre eles, 11 comunistas que pretendiam tomar a terra de todos os fazendeiros, a qualquer custo. E 11 fazendeiros que não aceitavam ceder um palmo de terra para ninguém. E o presidente, no meio, tendo que decidir tudo. Dos 25 membros da subcomissão que trata da reforma agrária, 11 estão contra o anteprojeto do relator Oswaldo Lima Filho. No seu relatório, o constituinte fixa em 100 módulos o limite máximo para as propriedades rurais. O constituinte Cardoso Alves acredita que o direito de propriedade é intocável e sustenta que o minifúndio no Brasil é inviável. Eu sou contra o limite porque o território nacional não está ocupado. Se um dia ocorrer a ocupação de todo o território nacional, houver uma grande dificuldade para a obtenção de novos espaços para a agricultura, daí se pode limitar. Agora não. Agora, quanto mais gente ocupar, quanto mais terra, melhor. Outros constituintes defendem a fixação de um limite para as propriedades rurais. Se não houver um instrumento constitucional que estabeleça esse limite e evite que essas coisas continuem acontecendo, em pouco tempo não haverá mais nem pequenos nem médios proprietários rurais e apenas latifundiários e grandes proprietários estrangeiros, transformando este país não mais num quintal, mas numa verdadeira latrina de interesses que não são do povo e muito menos da nação. Porque as votações empatavam sempre. Qualquer votação que se fizesse, 11 de um lado, 11 do outro, e o presidente para decidir. E o senhor decidia a favor de quem?
nós procurávamos fazer emendas e o relatório final alternativos que contemplasse um pouco um lado e o outro. Mas é uma tarefa muito difícil. O relator da Constituinte, da comissão, era francamente voltado para os interesses dos trabalhadores rurais. E no dia da votação, ele sacou o revólver e queria me afrontar se eu pusesse em votação o texto alternativo que havia sido construído. Foram dias dramáticos. Essa sessão começou às 5 horas da tarde de um dia e terminou às 7 horas da manhã do dia seguinte. Eu não podia sair da mesa em que eu presidia a sessão, porque o vice era comunista e faria horrores. Então, eu tinha que permanecer sentado 13 horas presidindo a sessão. 40 dias de trabalho sem interrupção, várias sessões de audiências públicas e 3 viagens a locais com conflitos agrários. Este é o balanço dos trabalhos realizados na subcomissão da reforma agrária. O resultado final, porém, está provocando muitas divergências. O primeiro problema surgiu quando deixou de ser votado o parecer do relator, Oswaldo Lima Filho. Optou-se por votar um parecer substitutivo do deputado Rosa Prata, o que foi considerado irregular pelas normas do regimento interno. O substitutivo era uma fraude. Ele remetia a reforma agrária para uma lei complementar a ser elaborada no futuro. Ele aconteceu, foi apreciado, foi votado, não é? E fez com que, no nosso entendimento, o país pudesse contar, a partir da aprovação da precedência daquele substitutivo, com um projeto, com uma ideia, uma proposta de reforma agrária sem radicalização e ajustada à realidade do meio rural brasileiro. Foi um tema no qual não houve possibilidade de pactar um consenso nas comissões, né? Não houve a possibilidade de consenso. A meu juízo, fez-se um trabalho razoável, permitindo que uma lei complementar depois legislasse sobre a matéria mais profundamente. O senhor teve que analisar mais de 150 questões de ordem durante uma sessão? Durante uma sessão, mais de 150 questões de ordem, sobretudo contra mim, pessoalmente contra mim. Vieram não apenas os 23 deputados e senadores, mas a Câmara inteira estava presente no plenário do Senado. Fizemos essa sessão no plenário do Senado para que todos tivessem a possibilidade de participar. E eu fui muito liberal, permiti que os deputados e senadores que não eram membros da comissão também participassem da discussão e formulassem as suas questões de ordem. O fato é que foi uma noite dramática, talvez a mais dramática da minha vida. E agora a gente vai fazer um intervalo nessa entrevista e vai continuar num próximo episódio do Salão Nobre. Até lá!